Bem-vindos a todas e a todos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Bilo, na Suíça. Quarta-feira, quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2022, daremos continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, capítulo 38, O Caso Tobias. Hoje, com o nosso querido irmão Beto Gomes. Bem-vindo, Beto. Olá, Zélia, obrigado. Olá, senhor Adilson, que já estava aí. Olá, Celeste, que estava e caiu. Olá, Ernest. Olá, Petra. Olá a todos. Olá. Olá. Nós estávamos comentando, amor, que o estudo, hoje é muito interessante, principalmente para as pessoas que são mais de uma vez casados. Ah, É como muito eu? interessante, Ah, é tá hoje. certo. Ficou todo Tá, vermelho, Beto. Olha ali, ó. Olha como é que ficou vermelho. mas já passou, já passado, já não interessa. Mas tem o mundo espiritual, ele vai falar sobre isso, mas bem no finalzinho. Tá certo. É conosco, Beto? Obrigada, Beto. Olha, meu coisa foi abaixo e tive que reiniciar outra vez. Só Não, não podia tem entrar agora. problema, não tem problema. Cai, volta, não tem problema. Caso Tobias. Bom, então vamos começar, né? Capítulo 38, livro Nosso Lar, o caso Tobias. É... Tá, não, vamos começar do jeito certo. Eu ia começar aqui porque tem uma curiosidades, né? Mas é rapidinho, prometo que vai ser rapidinho a parte aqui. No livro A Gênese, capítulo 2, né? Deus, no item 20 tem a providência. E o item 20 está falando assim, ó, a providência divina, né? É a solicitude de Deus para com todas as criaturas. Deus está por toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as pequenas coisas. E é nisso que consiste a sua ação providencial. O que o Kardec está nos Beto, só um trazendo, instantinho. É no capítulo 20. capítulo 2 da segunda parte, item Deus, né? Aí o item é o 20, que é Tá providência certo. divina. Obrigada. E aí, por que que a gente trouxe isso? É para a gente lembrar que Deus está presidindo, está olhando, está manifestando, está cuidando de tudo ao nosso entorno. E se a gente fosse pegar o livro Nosso Lar e olhar capítulo por capítulo, a gente vai ver que, como ele é ditado por um espírito, pelo André Luiz, toda essa temática, todas as questões de providências estão em torno dele. Porque ele é o principal agente, ele é o principal problema do livro. Então, as soluções precisam ser para a vida dele. Então, ele está sendo preparado para as circunstâncias que ele irá passar pouco a pouco, capítulo a capítulo. Pronto. Dado essa introdução, a gente começa o estudo do livro. O Beto, aqui também você sabe, se puder também, quiser ler, não tem problema não, viu? Uhum. Não tem problema não, tá? Certinho. Beleza. Bom, então, capítulo 38, caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Fim do serviço, ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Para quem não está acompanhando, né, talvez alguém no vídeo não está acompanhando, o André Luiz, então, começou a trabalhar nas câmaras de retificação, e aqui está falando que no final do terceiro dia de trabalho, então, 3 dias depois que ele trabalhou, existem coisas que aconteceram nos dias anteriores, é só procurar no canal aí que tem os vídeos, mas no terceiro dia ele ficou feliz, ficou contente, que o Tobias, que é a pessoa que está auxiliando ele em várias questões, chamou para ir na casa dele, na residência dele, na colônia espiritual Nosso Lar. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza, aproximando da madureza.
esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã, Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. A hora que alguém quiser interromper, comentar, pode ser qualquer tipo de comentário, perguntar, pode ficar à vontade, viu, gente? Às vezes a gente vai falando aqui, vai empolgando e esquece desse detalhe. Ô, Beto, a idosa era a Hilda, não é isso? Então, existe uma coisa muito interessante que a gente só vê depois no texto, porque aqui no começo a gente fica um pouco confuso. Foi Porque a isso, hora que ele fala assim, ó, essa é sua esposa e irmã, dá a impressão que é a irmã do Tobias. sim, Se a gente sim, lê rápido, né? foi. E depois, no final, que eu realmente entendi. Então, mas aí Isso. aqui não se sabe. Não, mas eu acho que é importante realmente a gente ressaltar. Por isso que eu Isso. falei que podia interromper. Então, idosa e irmã é a Hilda, que ela é irmã e idosa da Luciana, e não do Tobias. Esposa é a Luciana. Então, a Luciana é a esposa do Tobias, a Hilda é irmã do Tobias e é a idosa. E a Luciana está ali beirando a madureza. Então, é bom a gente entender essa dinâmica, porque senão ele vai explicar só lá no fim e a gente fica confuso, porque o texto, olhando rapidinho, ele confunde mesmo. Peraí, Beto, não é o contrário, não. A Hilda é a senhora, né? A É mais esposa. idosa, esposa. E irmã. Não, a Luciana é irmã. A Hilda é irmã. Não, peraí. Bom, eu tô pensando, para mim, eu entendi que era o contrário, que Luciana que era irmã. Mas aí tudo bem, vamos ver aqui, porque tem a renúncia da nossa Hilda, mas depois vamos ver isso. Então, então, exato. É, Já que você está trazendo a questão, então, a Hilda é a primeira esposa, a Luciana é a segunda esposa. Ele está isso. com a Luciana na casa e a Hilda encontrou alguém, alguma coisa assim, que vai casar. Mas a gente vai ver direitinho aqui. Vamos lá. Eu acho, bom, mas tudo bem, mas eu acho que no final lá é a Luciana que vai voltar. Certo. Vamos lá, tudo bem. Então, Hilda é a primeira esposa e Luciana é a segunda esposa. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encarnação e no conteúdo espiritual. Então, eles entraram na biblioteca e viram que tinha livros bonitos, né, maravilhosos na encarnação e no conteúdo, e interessantes e profundos. Então, demonstrando que eles estudam e pesquisam no mundo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos, na verde cabeleira das árvores, formando o gracioso teto. A impressão que a gente tem, dado o tema, o olhar, o conhecimento da família de Tobias, que tudo isso que aconteceu aqui não tem nada a ver, né? Não é impressão que, tipo assim, colocou para fazer volume no livro, para aumentar algumas coisas. Mas quem que convidou ele lá para fora? A senhora Hilda. Então, ela já está preparando o espírito do André Luiz para o conteúdo que virá à frente, que é mais importante do que qualquer outra coisa. A gente pode ficar preso a alguns detalhes aqui, acolá, quem é quem, qual que é o personagem, mas no fundo isso é secundário. O mais importante é o conteúdo que será trazido, mais do que qualquer outra coisa. Então ela está preparando, trazendo sensibilidade ao espírito dele, mostrando flores, demonstrando que existem ali em nosso lar, como eles estão numa região que tem um tipo de flores, noutra região outro tipo. As casas cultivam as flores de determinadas formas.
para ter um adorno, para ficar mais belo e se diferenciarem umas das outras. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Aí aqui um detalhe. As flores, além de belas, elas geram um grande perfume. E eu sei que, assim, o livro era da década de 40, e nessa época era muito... Eu não sou da época, né, mas vejo relatos, que era muito comum que as flores tinham muito cheiro, elas exalavam bastante. Hoje, a maioria das flores não tem tanto perfume assim. Elas são bem menos porque hoje tem muito enxerto, existe muitas coisas para que elas produzam mais rápido, etc, etc. E o cheiro característico delas não são tão fortes igual eram anteriormente, né? Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando o Luciano nos chamou ao interior para a leve refeição. Então, aqui que tal? O que ele está contando, que ele ainda não tinha contado no restante do livro, é porque aos poucos ele vai falando da arquitetura do nosso lar. É que de cada lugar, são 12 ministérios, né? De cada ambiente de cada ângulo da colônia Nosso Lar, você percebe diferenças na paisagem, que cada ministério acaba cultivando as paisagens de formas diferentes, deixando flores mais coloridas ou não, maiores ou não, menores ou não. A gente percebeu que um pouquinho mais atrás ele chega a falar que os bambus se uniam de uma forma como se fizesse um corredor, né? Vários bambus, fazendo assim aquele corredor natural. Então ele está falando de belezas, demonstrando que foi aberto várias circunstâncias para atiçar a sensibilidade do André Luiz. André, ó. Há de ser um dia. Gostaria apenas de esclarecer que são 6 ministérios com 12 ministros. Os 6 ministérios regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. São 6. Verdade, não são 12, são 6. Obrigado. Encantado com o ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: aqui, depois de todo esse preparo, né, deu para perceber que eles até alimentaram, começaram a comer, começaram a conversar, o Tobias vai começar a introduzir o assunto importante, que é o mais importante de todo o nosso conteúdo aqui. E por que a gente está insistindo nisso? É porque a gente tem o hábito de prestar atenção nas coisas que são periféricas, secundárias, que não são importantes, focar nelas, discutir sobre elas, levantar teorias sobre elas, e a gente esquece o que é mais importante, que é o assunto em pauta aqui da questão das duas esposas. Beto, você se incomodaria, porque tem algumas pessoas que não estão acompanhando desde o início, que verão esse vídeo, sobre justamente a alimentação no nosso lar. Você quer comentar? Não, você. Ah, tá. Na colônia Nosso Lar, ela é uma colônia que ainda está muito ligada à matéria, né? Porque é uma colônia do planeta Terra, ligado à matéria grosseira, igual a gente entende. Então, a maioria dos espíritos que estão lá, a grande maioria mesmo, precisam ainda de alimentação. Essa alimentação, ela varia, mas geralmente o comum é uma espécie, para a gente entender, né? Que muitas coisas são colocadas no livro para a gente entender, então é só para a gente ficar com o significado na mente. Não quer dizer que seja exatamente assim, o André Luiz ele vai decodificando para entender. Parecido como uma sopa, um caldo mais denso, mais grosso, mais leve. É esse tipo de alimentação, assim, mais sutil para o espírito, geralmente. E aí, por isso que ele chega a falar que é uma refeição leve,
que é convidado para eles ali a fazerem essa refeição leve. Beto, qual o tipo de produto escolhido para fazer essa sopa, esse caldo? Tem ideia disso? Essa é uma boa pergunta. Eu lembro que quando eu acho que no próximo livro chega a comentar que eles fazem uso assim de eu vou chamar de frutas, porque eles chamam de frutas. Frutas que são semeadas lá, né? Verduras que são semeadas lá. E aí ele fala que é uma forma para a gente entender. Ele coloca entre parênteses. Eu não sei se, entre aspas. Eu não sei se vocês já perceberam que toda vez que aparece nosso lar no livro, ele está entre aspas. Então eu confesso para vocês que talvez nem chame nosso lar. Era só para a gente entender, né? Nosso lar. Talvez nosso lar, vamos voltar ao nosso lar. Começou a se chamar de nosso lar, mas não como um nome, igual a gente tem o bairro fulano de tal. É uma forma carinhosa de se mencionar aquela colônia. Talvez nem é o nome. Como André Luiz também não é o nome do espírito. É um nome que ele usa para que ele não seja reconhecido de pronto. Então, eu acredito que quando ele fala verdura, fruta, são nomes para a gente entender. Mas talvez seja semeada algumas coisas que, como é um pouquinho diferente da terra, ele traz essa figura de linguagem, né? Fruta, verdura, para a gente entender. Então, pega Talvez essas plantas, talvez a né? energia, talvez a energia da natureza, né? Possivelmente, Porque, né? Como ele fala que tem porque para quem não tem certo conhecimento, como é que pode? Não tem corpo físico, como é que precisa comer, beber? Que negócio é esse? Como é que eu vou entender isso? Fica assim uma dúvida mesmo no ar, não fica? Então, e aí a gente percebe que eu até pesquisei bastante hoje, porque eu percebo que é um assunto que está sendo recorrente aqui no NEC, né? Eu diria um Mas pouco lá no. polêmico, né? Um pouco polêmico, Então, sei lá. existe um ensaio teórico do. Vou interromper aqui, que eu vou pegar, que agora eu vou citar, vou pegar a fonte. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 257, que não é uma pergunta, é chamado Ensaio Teórico da Sensação nos Espíritos. É gigantesco a resposta. E nesse ensaio teórico, o Allan Kardec, ele chega à conclusão que os espíritos ficam com... Ele chama de reminiscência, que significa lembrança, né? Ou seja, fica numa parte do cérebro. Ah, mas o espírito não tem cérebro. Então fica numa parte da mente do espírito, lembranças daquilo que ele viveu. E essa parte cerebral, ela é tão poderosa da mente, eu vou continuar chamando de mente, ela é tão poderosa que o espírito acredita que sente aquilo no corpo perispiritual, no perispírito do espírito. Então, isso é tão poderoso que eles têm aquelas sensações e para ele é real. Ele interpreta como física, mesmo não tendo corpo físico. A mente dele que cria isso. Aí o Kardec chama isso de paixões, de ilusão, seja qual o nome que a gente quiser, para o espírito desencarnado, é a sensação, é chamado de sensação. Mesmo o termo, tecnicamente, não estando correto. Até porque o perispírito é semimaterial, né? Ele é Se é semimaterial. semimaterial, tem algum resquício da matéria, né? Exato. E aí o que acontece? Nesse ensaio teórico, ele acaba concluindo que o perispírito de espíritos puros é de um jeito, dos espíritos errantes é de outro jeito. Não é da Não, mesma forma. parece que Então, hein, Beto? Parece que os espíritos puros é tão evoluído que quase que ele não existe mais. ela é extremamente sutil, mas ele continua existindo. Ah, Isso é muito, você isso é muito importante, senhor Adilson, ter comentado. Por mais sutil que seja, o Kardec chega à conclusão que o espírito mais puro que seja, anjo, arcanjo, o nome que a gente quiser, tem perispírito. É muito sutil, mas existe. Isso é muito importante. imperceptível, diríamos, né? Para nós, mas para eles tem. Para Ah, nós. então, por que eu estou comentando isso? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre sexo, os espíritos puros têm sexo? Não como a gente entende, mas existe alguma forma. Os espíritos puros têm não sei o quê, tudo eles falam de jeito. Tipo, ou seja, não é igual a gente entende, mas existem Porque o mecanismos, órgãos, etc, etc. Existe. desejo do sexo está na mente, né?
Aí no Realmente, caso, quando eu falo sexo, é homem, mulher, manifestação sexual, criação sexual, que vai além sexualidade humana. disso, além do que a gente entende. Então, ou seja, as coisas existem em dimensões diferentes. O que a gente percebe no livro Nosso Lar, que inclusive ele vai falar nesse capítulo um pouquinho mais, que cada capítulo eles estão dando uma pincelada, é que ela é uma colônia semimaterial, para espíritos que estão muito arregados à matéria. Eles não estão prontos para viver no mundo espiritual propriamente dito, o mundo dos eleitos, bem-aventurados, espíritos puros, etc., mas também não tem corpo para viver na Terra. Então eles estão ali, vamos dizer, no meio do caminho. Por isso que parece tanto. Voltar a compartilhar Interessante aqui. também, como o senhor Dilson perguntou, a substância sobre que é feita a sopa, não, o Beto falou que não se sabe, mas eu estava procurando aqui no capítulo que é referente ao alimento. Tem no capítulo 9, problema da alimentação. E ele vai dizendo que em cada ministério, é diferente também a alimentação. Que, inclusive, no Ministério da União Divina, nós nem temos ideia de como eles fazem para se alimentar. Porque é o ministério que é, vamos dizer, mais, eu vou falar o quê? Superior, vamos dizer, ou menos material, que estão concentrados lá os espíritos que justamente são responsáveis pela alimentação. Menos denso, menos denso. Bem, vamos lá, né? Mas eles estão ainda no nosso lar. Bem, menos denso, tá bom? Mas eles são responsáveis, mas não são material, não são como no Regeneração, e por isso eles estão no Ministério da Regeneração, eles necessitam, sim, como o senhor falou, desta sensação que ele trouxe da ilusão do corpo, dessa sopinha, ou do caldo denso. Então, no esclarecimento, ele utiliza as frutas, ele vai descrevendo tudo isso que já havíamos visto. Mas o tipo de como é feito, ele não fala, mas quem ele fala, ele diz, especifica que quem é responsável são justamente os espíritos da união divina. Então, agora o Tobias vai falar sobre o assunto mais importante do capítulo. O meu amigo, a certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente. O meu amigo, a bem dizer, ainda é novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes. Então, ele vem falar que introduziu o assunto, deixou-lhe a reticência, demonstra que ele está pondo o assunto com certo cuidado, né, com certa cautela, devagar, e não é porque ele ou as esposas têm alguma questão com essa. A gente vai perceber que a gente vai cuidar disso, do Tobias, das esposas, mas não é o assunto do capítulo. Olha que coisa interessante. A gente vê como que o nosso foco ele acaba nos desviando do que é importante. Indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Ah, sim, murmurei, extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? Então, o André Luiz faz a pergunta. Então quer dizer que as duas foram esposas suas? São suas esposas? Ele está um pouco confuso, né? Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse interim, a senhora Hilda tomou a palavra dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra.
apareceu uma mensagem diferente aqui. E aí a senhora Hilda, né, ela acaba pedindo desculpa e tal. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias, bem-humorado, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando, pelo menos, alguma expressão de fraternidade real? Aí o André Luiz disse, de fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Talvez hoje essa pergunta, essa questão, não pareça assim tão significativa, porque hoje está extremamente mais comum e mais aceitável dentro da sociedade. Mas a gente só gostaria de lembrar que o livro é da década de 40. A gente gosta de lembrar esse detalhe. E a gente percebe na fala, é muito sutil do André Luiz, que ele começou a diluir a questão. O problema é profundamente a todos nós, a milhões de pessoas. Todas as vezes a gente coloca, existem pessoas, brasileiro é não sei o quê, europeu é não sei o quê. Toda vez que a gente faz, a gente está diluindo o assunto, porque existe uma angústia em nós em nos inserirmos na situação. Então, ele já tá lançando, assim, uma certa angústia e preocupação. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. De novo. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica que o Mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. Pequena pausa. O que ele fez? Primeiro ele joga a questão de milhões de pessoas e depois fala assim, nos promete a vida dos anjos. Então ele está aqui querendo falar assim, tá, beleza, eu sei que a gente tem um monte de vida, mas numa vida a gente às vezes, né, a pessoa tem 2 casamentos para a década de 40, 2 casamentos, e quando for lá na eternidade, com quem que essa pessoa irá viver? A gente vai lembrar que fizeram essa pergunta para Jesus. Os saduceus, que era um grupo religioso da época, que, vamos dizer assim, eram rivais dos fariseus, que era um outro grupo, eles não acreditavam no que eles chamavam de ressurreição. E eles tentaram fazer uma pegadinha com Jesus, falaram, olha, um homem morreu e tinha uma esposa, e aí essa esposa casou com seu irmão, conforme a lei de Moisés, e assim aconteceu até o 7º. Com quem ela irá ficar casada na eternidade, na ressurreição? Essa é a questão, a passagem evangélica, que o próprio André Luiz está evocando aqui. Jesus já respondeu lá, e eu vou lembrar aqui o que Jesus respondeu. Ele falou, olha, na verdade, lá na morada dos anjos, dos bem-aventurados, no céu, os anjos não se casam e não se davam em casamento. Assim como lá no princípio era. No começo, os homens não casavam e não se davam em casamento. Jesus já está dando um indício de que isso é uma criação humana. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui com a fala. Que ele evocou a passagem evangélica e ele evocou a vida dos anjos. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, ou seja, né, o Tobias, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Isso é extremamente importante, e por isso que a gente trouxe aquela questão aqui que o senhor Adilson comentou. Quando o Kardec aborda a sensação dos espíritos, ele aborda sobre 2 perspectivas, em todas as questões anteriores a que eu comentei, sob o ponto de vista pessoas desencarnadas no mundo espiritual e pessoas desencarnadas, espíritos superiores ou espíritos puros. Existe uma grande diferença entre essas sensações. O Tobias já está explicando aqui para ele que são homens desencarnados, o que o Kardec chama de espíritos errantes, que não são anjos, o que o Kardec chama de espíritos puros.
Por que que isso é importante a gente saber? Porque da agora para frente ele vai explicar o que é da esfera da colônia no nosso lar, o que é da nossa esfera de preocupação. Então, mas o espírito não sente. Pronto, isso é uma questão para quando a gente está estudando isso, sem a sensação, sem para homens desencarnados da colônia no nosso lar, que é uma colônia ligada ao planeta Terra, acontece o que ele vai falar da agora para frente. Que aí nos interessa estudar e compreender. É como você está falando, homens desencarnados com todas as sensações que trouxeram justamente da Terra. Imprescindível essa transição que ainda estão se preparando, como já foi falado pelo Lísias, estão se preparando lá no mundo espiritual, estudando para o retorno. É uma colônia de transição. Homens desencarnados, com todas as sensações que trouxemos, que levamos, né, que está daqui da Terra. É imprescindível isso, porque muitas pessoas falam, eu gostaria de ir para o nosso lar. Ó. Então quer dizer que você quer ir para uma colônia de transição? Vai de acordo com o quê? Com a consciência. Vai de acordo com com o seu nível consciencial. Não precisamente que pode ser para o nosso lar. Há ainda colônias que estão bem mais próximas da Terra e dizem que até na parte inferior, bom, subterrâneo, bom, isso aí é outra questão. É outra coisa, é outra coisa. Mas é interessante a gente escutar isso, seu Dilson. Acho que tem que ter certo mérito, né? Mérito? Por quê? Como assim? Merecimento. Não tem merecimento também, não? Você precisa passar... Para a nossa condição de entendimento, a gente pode chamar de merecimento. Mas, assim, em entendimento geral, trazendo o que o Kardec traz, na verdade, é a questão de sintonia. Ao que eu estou sintonizado hoje, se eu desencarnar hoje, eu estarei sintonizado do lado de lá. Então, se eu estiver sintonizado com boas coisas, estarei em boas companhias, em bom ambiente. Se eu tiver... Eu acho que o melhor entendimento é essa, é a sintonia mesmo. A gente está onde... É como se fosse um imã, você é atraído para aquela região. Exatamente como nós aqui, seu Dilson. Nós estamos em uma sintonia com um grupo. Um grupo nos chama, pronto. Aqui estamos estudando. Algumas pessoas talvez não vão gostar do estudo, vai gostar de outra coisa dentro da própria casa espírita. Nós nos unimos, por quê? Por afinidade. Isso. E é isso. Entendeu? É isso. Ué. Aí o André Luiz... Aí fica bem explicitado. Fica. Aí o André Luiz faz a pergunta que não quer calar, porque a gente precisa lembrar que o André Luiz desencarnou e ficou para trás a esposa e os filhos. Então, ele já perguntou deles algumas vezes, ele já ficou angustiado de falar assim, eu pergunto, ninguém me fala direito, ninguém me explica, ninguém deixa eu ir lá. Então, é uma angústia muito forte nele. E aí vem a pergunta direta. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Porque é uma angústia que ele tem. Né? Tipo, como que está minha esposa e meus filhos? Está escondido na pergunta. Né? Como será que eu vou encontrar eles? Está escondido na pergunta. Aí o Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente, reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Então, entre o animal, entre o peixe e o pet que a gente tem em casa, o cachorro ou o gato, tem uma diferença. A gente percebe que há uma diferença de inteligência entre um e o outro, assim como qualquer o pet da nossa casa e a gente. Então, é isso que ele está falando. Existe uma gradação muito grande. Assim também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa a imensa distância a percorrer. Olha o que ele fez. Ele está comparando que entre nós e o anjo seria entre a gente o pet e a gente, de tanta distância de inteligência, sensibilidade, afinidade, etc, etc, de entendimento de um monte de coisa. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros?
ele quase disse assim, nós não somos ainda nem humanos direito, como deveria ser um ser humano. Como é que a gente quer ser anjo? Só Claro faltou que dizer, estamos nas sensações. nas sensações. Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda por supremo esforço da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontes ou de socorro de guardiões caridosos, de guardiães caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Existem algumas interpretações possíveis aqui. Que ele está falando que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em ser anjo, um espírito superior, um espírito evoluído, que quando nós estamos em convivência uns com os outros, o máximo que geralmente a gente consegue ser é ser fraterno. E aqui ele está falando, inclusive, do que a gente chama de relacionamento afetivo. Não é só entre amigos. Então, no relacionamento afetivo, existem alguns casos que são guardiães caridosos, seres superiores e muito evoluídos em relacionamentos afetivos uns com os outros. O que já é raro. O comum é o fraterno, e que muitas vezes não acontece. Muitas vezes acontece ciúme, inveja e tal. É isso que ele está falando. Que se a gente olhasse para o relacionamento afetivo com maior fraternidade, haveria mais do que companheiro, companheira, marido ou esposo, e esposa e mulher. Seria mais do que isso. Haveria laços de afetividade mais profundos e mais sagrados. O que a gente ainda não conseguiu. Por isso que ele evoca a fraternidade legítima, que seria o primeiro passo para depois ser guardiães, ou o que ele chama lá de anjos. Percebe o quanto é profundo isso? Ele está evocando ao André Luiz manifestar nele essa fraternidade legítima. E falou lá um pouco acima que quando há verdadeira fraternidade, tudo está tudo bem. Isso, um espírito desencarnado que tem duas esposas. Vocês percebem que sutilmente ele está falando para o André Luiz se preparar para isso? Que é o mesmo Lá. caso, né, dele. Exato, exato. O Beto, essa parte no presente de socorro de guardiões caridosos, que pontes ou do socorro de guardiões caridosos. Como nós estamos, apesar de toda a problemática que temos no nosso dia a dia, e que nos esquecemos desse socorro que temos sempre. Sempre, e que nós muitas vezes, apesar de tudo isso, olha só, ele, o próprio André Luiz, nunca esteve só. E houve a fraternidade entre esses espíritos para poder chegar até o André Luiz. Olha que a mãe, que o próprio Clarencio, a mãe já pede, faz uma intercessão que, como vimos, aí vai o Clarencio, que depois vai para o Lisas, que o Tobias, olha aí, a rede de fraternidade universal. É muito bonito. Coisa que ainda nós não entendemos e não conseguimos colocar. Por quê? Porque somos ainda, como ele está dizendo assim, bem apegados, que não temos ainda essa coisa da fraternidade entre nós, porque o orgulho e a inveja, o egoísmo prevalece. Como um vai ter fraternidade? Será que realmente sabemos o que é sentir a fraternidade? É por isso que a gente trouxe a questão da providência divina no começo, para a gente perceber tudo isso que você falou, né? A quantidade de seres que já atravessaram na vida do André Luiz enquanto desencarnado,
demonstrando para ele assim um carinho, um cuidado, um afeto, e demonstrando que Deus está por trás disso. Não é à toa que a mãe chega, auxilia aqui, o Clarencio ali, o Lises acolá, a dona Laura, a mãe do Lises ali, e assim por diante. São vários seres para auxiliar para a angústia que ela ainda vai passar. E se a gente fosse muito sincero conosco mesmo, a gente ia perceber que isso acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando uma dor chega, uma dificuldade chega, uma circunstância chega, estando ou não no nosso planejamento reencarnatório, a gente foi preparado para aquela circunstância e às vezes a gente não percebeu. E se a gente chega e não consegue lidar com aquela prova, com aquela situação, é porque a gente não percebeu esses sinais, vamos chamá-los de sinais. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia da nossa Hilda. A senhora Tobias, entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: aqui a senhora Tobias está chamando a Hilda. A Hilda disse: calem-se, nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história, a fim de que o nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. Então, ela vai resumir a história dela enquanto encarnada, para saber como que foi que chegou até onde estão. E como ela vai citar, e a citação já vai precisar, né, ler toda, e ela é levemente grande, a gente vai pedir aquele exercício, né? Ela está contando uma história dela, mas todas as vezes que alguém conta uma história, essa história chega até nós, seja através de livro ou através de alguém falando, se chegou até nós é porque algum aprendizado tem. Então, seria importante, ao invés da gente ficar sempre, igual a gente faz, assistindo, estar inserido na história para falar assim, o que Jesus quer me ensinar com essa história que chegou até mim hoje? Essa seria a proposta. Que a gente tem muita dificuldade de aprender com a história do outro, né? A gente geralmente julga ou condena a história do outro, vê de fora, sai passando para frente, sem perceber que a história é para o nosso aprendizado. Por isso a providência divina no começo, como a primeira lição, entendendo que Deus está por trás dessas circunstâncias para nos ensinar. Então, a senhora Hilda vai nos narrar a história dela. E continuou, dona Hilda, depois de fixar um gesto de narradora amável. Tobias e eu nos casamos na terra, quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo, por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Então, ela, quando foi dar à luz ao segundo filho, desencarnou. Nosso tormento foi, então, indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo o esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Aí aqui a gente já começa a desmistificar uma coisa dentro do próprio livro Nosso Lar, que é difundida para todo lado e muita gente interpreta de forma muito literal, para não dizer de outra forma. Pesados dias de umbral se abateram sobre mim. Mas aonde que ela estava? Ela estava na casa ligada ao marido e aos filhinhos. Então, onde era o umbral para ela? Dentro da própria casa, com o próprio marido e com os próprios filhos. Porque isso era o que trazia angústia para ela. Ela não mudou de lugar, ela não mudou de ambiente, ela não foi para um lugar escuro, para uma cratera, para uma caverna, não foi para lugar nenhum. Dentro dali era o umbral dela. Que o umbral dela era angústia, ver o marido sofrendo, os filhos sofrendo, e ela não podendo fazer nada. E ela não estava em condições de ajudá-los. E a gente vai ver que piora. A gente vai ver que piora. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintinhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar um ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Percebia. Tornava-se a situação francamente
insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa e, decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Então, ele casa com a cunhada um ano depois da Hilda desencarnar. Com a cunhada? A Luciana é irmã da Hilda, é cunhada do Tobias. Aham, Depois ela eu não passa a ser tinha esposa, percebido isso, não. mas ela era cunhada antes, né? Ah, porque eu estava pensando que é irmã no sentido fraternal. Não, são irmãs mesmo, irmã e Tá irmã. vendo, Beto? Tá vendo? Que agora que Não, caiu. não, e eu acho que você tinha razão. Eu acho que lá em cima, lá, a Hilda é a que você falou e a Luciana é a que você falou. Realmente é Porque ela confuso. depois se tornou como se fosse. Realmente é confuso. Eu acho que você tem razão mesmo. É. Pra gente ver que o tanto que é confuso, né? Parece novela. Porque assim, eu não tô caindo. Bom, mas tudo bem, vamos organizar, porque aí não está demonstrando que ela era a irmã dela. Não, mas é irmã, é irmã. Bom, Cunhada aqui, ó. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças. Aqui, ó. eu não tinha percebido que justamente ele havia se casado com a irmã. Se soubesse como me revoltei. Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. A Luciana, a irmã. O que está acontecendo aqui? Isso é muito importante fazer a pausa aqui. Ela virou obsessora da irmã, que cuidava dos filhos e do marido dela. Obsessora. Tentou aniquilá-la. Então, ela tentou, com recursos, acabar não só com a união, como até a própria vida da própria irmã. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, mãe da mãe dela, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa, sentou-se ao meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como noutro tempo, e perguntou-me lacrimosa: que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos. Funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta a bilis do seu marido e não pôde assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele. É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre. Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para o serviço de nosso lar. Foi aí, tá vendo como ela coloca. Interessante, eu não tinha me dado conta, como a nossa irmã Luciana, a própria avó. Que aí vai mudando os laços Entendeu? afetivos, Porque digamos. aí é como se fosse assim. Eu estava pensando que, neste caso, a Luciana, eu realmente não tinha. Olha como é bom estarmos estudando e ver as ideias. Para mim, a Luciana já seria a terceira, uma terceira pessoa. Não a jovem, solteira, e a cozinheira, desleixando, no caso, a educação. Do caso, como eu estava educando as crianças. E aí sim. Então, veja que, para mim, é realmente meio complicado, porque a própria, ela mesma, a nossa irmã, como estava falando da fraternidade em si, eu pensando que é a fraternidade que nós estamos tendo, uns com os outros. Interessante isso, porque Ele vai dando
pistas aos poucos, né? Por isso que às vezes a gente fica confuso, né? Ó, Quando conta aqui, né, a visita providencial da minha avó materna, aí que a gente para pensar. Ah, então é a mãe da minha mãe. E isso. aí lá em cima vai pensar, se é mãe da minha mãe e foi a cunhada solteira, né? É irmã. Então a gente vai percebendo que vai virando uma salada, né? É um... Hilda, nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei, então, intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos sem distinção em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova que passou a me pertencer, igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Pois é, então a cunhada não é irmã de Tobias? Essa cunhada aqui é irmã de Tobias. É verdade, irmã Tá de vendo? Tobias. Não é a Luciana? A cunhada é irmã de Tobias, é verdade, tem razão. Tá vendo? Por Mas a isso que... Luciana, a Luciana é irmã da Hilda. Irmã. Aí eu... No entanto, Zélia, eu Para mim, até o que ela está se referindo é uma irmã, como nesse caso aí, fraternal. Eu não tô ainda pegando que ela é a minha irmã, assim, de sangue, entendeu? para mim ela é irmã, eu interpretei que eu vi um outro estudo que a pessoa interpretou também que é irmã, né? Uma pessoa que estuda muito melhor que eu para falar. No entanto, isso não é importante. Quando eu comecei, eu até falei, isso não é importante. Não é o mais importante. Mas até a interpretação que a gente teve é que a Luciana e a Hilda são irmãs. Se não, o Tobias teria chamado as duas de irmã, as duas falar, o nosso irmão, a todo momento, e não tem isso. Lá naquele momento, tem uma menção de irmã diferente, foi a nossa interpretação. Mas isso não é importante. Se você quiser interpretar que não é irmã, que é para tudo bem. A gente vai ver aqui os Realmente não pontos é mais... importante, mas para mim foi quando você falou isso, uai, eu não tinha percebido isso, não. Percebi completamente o oposto, o contrário, entendeu? Realmente, porque o que Uhum. importa é a essência. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto tem se sacrificado ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana, sor... Luciana sorriu e ajuntou. Mas graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais. Simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Tem muita gente que para estudar isso aqui para saber se o próprio casamento é de amor, fraternidade, provação, de dever. Um monte de gente fica um tempo para saber, deixa eu ver se o meu casamento é disso ou daquilo. Meu primeiro casamento foi assim, se o meu segundo assado e tal. Também não é importante. Vamos falar. E assim construímos nosso novo lar, na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aqui é o importante. Porque agora é a pergunta que a gente precisa fazer na nossa casa. Se você é casado ou não, se você mora sozinho ou não, você mora com neto, só com animais, com pet. Na sua casa, a base que reina é a fraternidade legítima? Ou não? É o ciúme, a inveja, cuidar da vida de outras pessoas e tal. Isso é importante.
como é dentro do seu lar. É isso que o Tobias, a Luciana e a Hilda queriam ensinar para o André Luiz. É por isso que no capítulo, né, tá, o caso Tobias, quando a gente para ler, era isso que a gente precisava observar, né? Saindo da parte de personagem e tal, e parar e pensar, não, e na minha vida? Como estão os meus relacionamentos? Como está dentro do meu lar? Como é a base dentro da minha família, com os meus amigos, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa espírita? São bases de fraternidade legítima? Ou o que está permeando, manifestando na minha vida? Ciúme, inveja, dentro da casa espírita, é o posto, porque eu sou presidente, sou vice-presidente, eu sou médium que incorpora o espírito fulano de tal. É isso que é importante dentro da casa espírita ou a fraternidade legítima? Eu acho que nós não sabemos o que é ainda fraternidade legítima. Porque se nós soubéssemos o que é realmente a fraternidade legítima, teria tudo isso? Estaríamos ainda nesse planeta? Porque se houvéssemos justamente a fraternidade que ele está se referindo, então, estaríamos no outro patamar evolutivo também, Beto? Quando ele coloca na base, é no princípio, né? No princípio de uma fraternidade legítima, não no fim de uma fraternidade. Quais são as minhas intenções? O que eu quero plantar? O que eu estou plantando? O que eu estou semeando? O que eu estou cuidando? Como eu estou construindo? Eu vou desencarnar conforme eu estou hoje, como a gente começou a nossa fala. Então, se é umbral, se é nosso lar, alvorada cristã, ou qualquer outro nome de coluna, planeta Júpiter, Saturno, em outra esfera, em outra galáxia, isso, na verdade, é secundário. Porque eu vou estar conforme eu acredito, conforme a minha energia vibra, conforme as minhas crenças me levam. Isso a gente constrói no dia a dia, né? Se a gente não está nem olhando para a base da fraternidade legítima, a gente pode começar hoje a olhar isso. Não, espera aí, como que eu estou fazendo? Como eu não estou fazendo? E buscar dentro de mim essas circunstâncias. Lá naquela questão, interromper, já que a Zélia evocou essa questão, vou voltar aqui de novo lá no ensaio teórico, porque a gente nunca estuda nada à toa. A gente pensa que não, vou estudar isso aqui, reestudar para me lembrar algumas coisas aqui. Os sofrimentos deste mundo, planeta Terra, independem algumas vezes de nós. Muitos, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem os seus excessos, a sua ambição, numa palavra, as suas paixões. E aí ele vem colocar algumas, né, exemplo até de doença, gota, reumatismo. E aí, vamos ver se rapidinho eu conseguiria encontrar aqui. Ora, nas suas mãos, libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, por conseguinte, a faculdade de escolha entre fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, nem se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do envoltório corporal, já estará depurado. Se a gente não sabe exatamente o que é fraternidade legítima, a gente já sabe o que nos faz mal. Por que a gente não para, então, de alimentar o ódio, inveja, ciúme, orgulho, etc. Aquilo que a gente já sabe. Um amigo que um dia a gente estava nas questões, a gente estava estudando sobre amor.
era a primeira epístola de Coríntios, capítulo 13, aquela famosa epístola de Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada teria. E alguém levantou essa questão, mas a gente não sabe muito bem o que é amor e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí esse amigo falou assim, ele é engenheiro formado. Ele falou, na engenharia, quando a gente vai fazer uma construção nova, uma arquitetura nova, um prédio que nunca foi construído, por exemplo, um prédio que a primeira vez foi construído retorcido, etc. Como a gente não sabe como vai fazer aquilo, ou seja, é uma engenharia que teoricamente não existe, a gente vai descartando as que existem e não vão funcionar lá. Então, quando a gente pega a primeira epístola de Coríntios, capítulo 13, a gente vai perceber que ele não fala exatamente o que é o amor. Ele fala o que não é amor. O apóstolo Paulo. Porque a gente tem dificuldade do amor puro, pleno. Então, a gente vai retirando o que não é. Então, o ódio não é, o ciúme não é, a inveja não é. Então, eu preciso cuidar do meu ódio, da minha inveja, do meu ciúme, porque eu ainda constituo isso, eu ainda manifesto isso na minha vida. Como que eu vou cuidar e amenizando isso? Acabar aniquilado da noite para o dia, eu não vou conseguir. Mas, opa, preciso tomar cuidado. Não, eu estou com ciúme, por quê? Não, estou com ciúme da minha esposa conversar com aquele cara, por quê? Ela não é minha esposa, ela está esposa. Ela é uma filha de Deus, ela está temporariamente comigo. Os laços de afetos que nos unem são só materiais, porque aí eu tenho posse, ou são espirituais e eu quero vê-la feliz? São perguntas que eu preciso fazer para mim e ir respondendo. Vou ter respostas na hora? Não. Na hora, sim? Não. Mas enquanto eu estiver perguntando, eu vou estar aberto a respostas espirituais que virão de espíritos melhores que eu, superiores a mim. Agora, se eu não faço essas perguntas e tenho convicções das minhas respostas, eu vou estar ligado a espíritos que também têm convicções da resposta. Sim, ela é sua, esse computador é seu, você pagou, é seu. Você precisa tratar ele com ciúme e assim por diante, né? Então, é essa questão que a gente vai voltar na afinidade e sintonia. E De a afinidade e intenção, sintonia né, que a gente Beto? vai ter. A intenção. E a intenção. Porque a gente, falamos sobre amor, não, egoísmo, e tudo que você mencionou. Muita gente, não, mas eu não sou má, eu não faço mal a ninguém. E como estão os nossos pensamentos? Como estamos? Porque muitas são as vezes que não praticamos, não, obviamente, quer dizer, às vezes não se vê que se pratica o que está ocorrendo no nosso próprio lar. E como está a nossa casa mental? Como estamos? Como está o nosso pensamento? Aí vem, como nós sabemos, nós atraímos quem? Os nossos obsessores, vamos dizer, obsessores. Nos afinizamos segundo o quê? As nossas intenções, e vai ver pelo pensamento a pensamento. Porque essa base que você falou sobre a fraternidade, acho interessante, é olharmos, como você está falando, olharmos para nós, como estamos nos comportando diariamente. Hoje eu tive, digo por mim, porque foi um desafio muito interessante que ocorreu. Aí eu tive que respirar, estava pensando ali, respirar, olha, Zélia, olha o estudo, respira, olha o pensamento. Então, aos poucos também vamos tentando colocar em prática o que estamos aprendendo. Mas ser sinceros, sinceras conosco. Somos anjos, como está falando, quando falou Tobias? Não. Mas queremos? Aí que está. Tudo que vai depender é a intenção. Estamos procurando, estamos trabalhando para isso. Não é? Verdade. Alguém quer comentar, perguntar, completar qualquer coisa? Ou podemos continuar? Ou entender como precisamos continuar. Mas em qualquer momento, se alguém quiser interromper, fica à vontade. E aí, o André Luiz, com aquela angústia que a gente já comentou que ele deixou esposa e filhos, faz a pergunta. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizer, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Aí o Tobias responde. Pela combinação vibratória
ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de soltar a curiosidades, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Ele, ele já tinha, assim, esquecido até a questão de respeito, Beto, cuidado. Sim? Beto, aí essa parte aí mata o tal da alma gêmea de minha alma. Não existe alma gêmea. Nem o outro lado da laranja, como diz aquele cantor. É. Né, Zélio? A Zélia é o outro lado da laranja do marido. O Beto é o outro lado da laranja do marido, é isso? Não, não é bem por aí, Aí não. está bem claro. Ah, não é bem por aí, não. Essa coisa de alma gêmea, aí nós estamos até falando aqui no próprio livro dos Espíritos, mas isso aí é um outro. É Tem uma bem. música, tem É, uma eu música sei, do. Fábio Júnior, eu sei. Gostava muito, Não, sempre não. gostei. Tem uma música de Emanuel, alma gêmea de minha alma, Ah, Sim, senhor dividida Gilson. no caminho, Sim, sim. 2000 anos de mas aliança, de esperança e carinho. ele responde essa pergunta no livro Consolador dele mesmo, do Emmanuel. Pergunta para ele, mas existe alma gêmea? Justamente por causa desse livro ele escreveu. E assim, na resposta dele, eu vou perceber assim, ele trouxe uma melodia de 2000 anos atrás, onde ele acreditava em alma gêmea, que ele acreditava em vários É. deuses. O próprio Publio Lentulus, né? Ele No, acreditava. é, no, no contexto da época, né? Aí ele Isso. E entendia aí, assim, como alma gêmea, né, como está falando aí, essa combinação é, vibratória, essa sintonia em mais alto grau, né, de grande performance. isso. Mas no livro Consolador, ele fala que alma gêmea seria as almas afins que se resolvem, por afinidade, viverem junto em prol de um mesmo objetivo. Eu estou atualizando a linguagem. Em prol de um mesmo objetivo, que é exatamente o que o Tobias colocou, pela afinidade máxima ou completa. Ou seja, ele só muda a palavra, né? Porque a teoria de almas gêmeas, ela é grega, lá antiga, e era no sentido de que um certo tipo de Deus, que eu não lembro qual que é, da mitologia, havia criado todas as almas, uma partido virar as duas e uma ficava atrás da outra. Isso era uma teoria em deuses. Quando traz a palavra, o termo gêmea, alma gêmea, para o espiritismo, igual muitas vezes algumas pessoas utilizam, a palavra gêmea pode ter continuado a mesma, mas aí a gente já precisa fazer a decodificação e transformar em almas afins. Por que eu estou falando isso? Porque no livro dos Espíritos, vários momentos, os Espíritos falam assim, olha, a palavra pouco importa, a gente precisa entender o significado. Então a gente não pode ser literal no gêmeo, mas se alguém falar assim, não, fulano é minha alma gêmea, a gente já interpreta. Bom, pelo conhecimento dele, estou entendendo que ele está falando que é alma afim. A gente precisa decodificar. Os espíritos fazem isso, que Kardec faz uma pergunta para os espíritos que teoricamente não fazia sentido. Ele fala assim, quando viveu Adão? Sendo que ele já tinha falado que Adão era uma raça, raças adâmicas. Mas por que o Kardec então fala de Adão? Como que ele faz uma pergunta dessa? Aí ele fala assim, o homem a qual chamais Adão viveu mais ou menos no tempo em que atribuais. Então, eles mudaram a linguagem. Ou seja, aquele grupo de pessoas com aquela mentalidade realmente viveu nessa época. Os espíritos mudam a linguagem conforme a necessidade. A gente pode aprender a ter essa flexibilização na linguagem, entendendo a diferença quando está falando uma coisa ou outra. Então, alma gêmea são almas afins. Alma gêmea, igual foi ensinado pelos gregos, não existem. O que existem? Almas afins. Mas se alguém quiser utilizar o termo, a gente não vai condenar, crucificar, igual algumas pessoas fazem. É isso. A mesma coisa foi o umbral que a gente viu. Umbral não existe. Não é um lugar. Umbral é um efeito de consciência que eu aqui agora posso entrar em profundo umbral se eu começar a odiar, achar que tudo é ruim, o mundo é perverso, Deus não existe, e eu começo a me odiar de tal forma que eu entro em um umbral consciencial. Isso é umbral. Então não é um lugar, é consciência. A afinidade é amor, é um tipo de amor em que quanto mais eu amo, mais eu percebo que aquela pessoa, aquele ser, melhor dizendo, me auxilia em várias questões e eu auxilio. Algumas pessoas Hein? interpretam isso como gêmea, outras como afinidade. Então, Como tudo é que certo. como é que você explica aquelas cenas de André Luiz naquelas regiões lá? No umbral? Ele chama de umbral, é. Então, o próprio Se André Luiz tivesse explica.
no lodo de lama lá, no lugar lodoso, pestilento. O próprio André Luiz explica falando que, tipo assim, ele é levado a um lugar, ele interpreta como lugar, mas depois, conforme ele vai estudando, ele percebe que era um estado de consciência. Que, por afinidade, tem um monte de gente ao redor dele que está no mesmo estado de consciência. Juntos, eles plasmam um ambiente e acreditam naquilo de tal maneira que ela é real. A gente podia fazer um teste aqui, a gente já fez esse teste aqui. Se a gente fechar o olho e pensar na nossa comida preferida e começar a lembrar dela, a boca irá soltar, a gente vai degustar. E se a gente entrar mesmo na história, a gente sente o gosto da comida. A nossa mente cria como realidade. Não precisamos nem estar desencarnado. Aí o Kardec explica para nós, ou melhor dizendo, os espíritos superiores nos explicam, que a nossa mente cria a realidade. No plano espiritual, isso é elevado a uma potência muito maior. Então, a gente acredita naquilo. A gente acredita que está com fome. A gente acredita que está com dor. A gente acredita que está sangrando, que está sem braço, que está sem cabeça. A gente acredita naquilo. E aí é preciso de todo um cuidado paliativo nas câmaras de retificação no nosso lar para a gente voltar a nos enxergar como ser. É isso. E é interessante quando o senhor Dilson falou que a alma gêmea ou a metade da laranja, porque está aqui um exemplo entre o Tobias, Luciana e a Hilda. E que eles não estavam, a Luciana e o Tobias, não estavam como ele estava nessa combinação de vibratorial. Quase não saiu. Agora como cebolinha. Então, o fato de estarmos, entre aspas, legalmente casados, não significa que estejamos vibrando na mesma sintonia, ou que existe o que ele está falando. Que nós estamos falando, que a própria Hilda falou. Eu achei muito bonito o que ela falou. Nós nos casamos muito jovens e que tinha essa sintonia já bem antes deles reencarnarem. Sim, existiu anteriormente. Entendeu, seu Dilson? Aí a Luciana vai responder, né, que quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Foi o que me custou compreender. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristezas, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Na verdade, ela está falando uma coisa aqui que o Kardec já falou no Evangelho segundo o Espiritismo, a insolubilidade do casamento. Que tem gente que usa esse capítulo para mostrar que não se deve separar, e o que o Kardec está falando é o contrário. As pessoas que se separam, elas já estavam separadas dentro de casa. O Kardec, nas primeiras linhas do item, ele já fala isso. Quem se divorcia, quem se separa, no papel, na sociedade, é porque dentro de casa já estava assim. E aqui ele está colocando, ó, existem uniões físicas, é o que ela explica lá, até cheguei, não precisava entrar nisso, ela fala de casamento de provação, expiação, não sei o quê, não sei o quê. Existem consortes, né, casamentos, que são devidos... A pessoa casa com a outra por causa de dinheiro, por causa de posição social, porque achou que era uma coisa... A gente vislumbra a pessoa de uma forma... eu acho que aquela pessoa é isso, é aquilo outro. A gente faz uma fantasia, uma ilusão, e quando a gente casa, a gente percebe que a pessoa é a pessoa. E a gente não conhecia ela, não é porque ela não se mostrava, porque a gente não queria conhecer. E aí, ou seja, a gente vai se surpreendendo dentro da nossa ilusão. A ilusão era nossa, não era da pessoa. Então, o matrimônio espiritual é outro, que aconteceu, como bem corrigiu a Zélia, com a Hilda. Então, Tobias casou espiritualmente com a Hilda, ela veio a desencarnar, e casou de forma contingente, por necessidade, enfim, por várias outras questões, com a Luciana. É isso que a Luciana está explicando aqui. E aí o André Luiz fala, queria perguntar mais alguma coisa, entretanto não encontrava palavras que revelassem ausência de impertinente descrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou, fique tranquilo,
Luciano está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente a seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. E aí, a gente percebe que, assim, no final das contas, o que eles estão tentando fazer, e que talvez a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente acabe ignorando, é preparar o André Luiz para a visita que ele terá à esposa no plano terrestre, e ela já se encontra casada com outra pessoa. A gente está dando spoiler porque o livro já é antigo, né, da década de 40, nem é tanto spoiler assim. Então, quando ele voltar, ele vai ver a esposa casada com outra pessoa, vai ver que os filhos não lembram dele, porque ele não ensinava nada espiritualmente para as crianças, ele não acreditava na espiritualidade, e então ele vai ter um choque. Preparando ele para esse choque, eles estão contando história de que, olha, isso é possível, isso pode acontecer, acontece bastante, é preciso acender essa chama da fraternidade legítima, é preciso compreensão, etc. Eles estão preparando o André Luiz para esse momento. Esse é o objetivo da Hilda, da Luciana e do Tobias. Por mais que eles estão contando histórias deles mesmos, é para eles compreenderem. E aí, assim, talvez quem já casou mais de uma vez aqui tenha ressonância com isso, perceba que, nossa, ai, como isso é consolador, como é bom saber disso. Porque, assim, dentro do próprio movimento espírita, durante muito tempo, quem separava era crucificado. Quem divorciou é crucificado. Quem já teve mais de um ou outro acompanhante é extremamente crucificado. Então, a gente já percebe que no livro da década de 40, isso era revolucionário, mas ainda há pessoas no mundo de hoje que têm muita dificuldade em aceitar isso, de que o seu companheiro ou companheira pode não fazer parte da sua família espiritual, trazendo a linguagem do Kardec. Pode não fazer, pode não ser. Pode ser, mas pode não ser. E isso, já para nós, se a gente tivesse um pequeno desapego, não no sentido de desleixo, é diferente, mas de, opa, né, são seres que são filhos de Deus, assim como eu. Nós somos seres cidadãos do universo. Significa que a nossa morada temporária é a Terra, mas nós não temos uma morada fixa. Os nossos seres que nós amamos ao nosso redor, aqueles que nós fomos cultivando espiritualmente, nós iremos ter conosco durante muito tempo. Aqueles que a gente não cultivar espiritualmente, vão passar. Igual os que passaram de 1000 anos atrás, 5000 anos atrás, 10.000 anos atrás, e assim por diante. Isso é o que o espírito imortal reflete ao seu respeito do dia a dia. Acho que essa é a proposta do capítulo, e que talvez nos escapa se a gente ficar aqui pensando nos pormenores da situação. Por mais importante que seja, né? O mais importante é trazer para as nossas vidas. Acaba 4h20 ou 4h30? Eu nunca recordo. 4h30. Então, se alguém quiser comentar, comente, senão a gente pode continuar. Interessante que quando às vezes eu me vejo André Luiz, ele super curioso, tá lá, e eu sou super curiosa, às vezes estou lá fazendo uma coisa, é impressionante. Como eu me vejo com o André Luiz. Ele está lá, ele quer lá saber, mas peraí, como é que vai ser isso no mundo espiritual? Duas esposas na mesma casa? Nossa Senhora, está todo mundo doido, como é que pode? Como é que é isso? Interessante, muito bom. É interessante Da mesmo. nossa visão acanhada da Terra, a gente acha estranho. Bom, atualmente, eu não acho estranho. Eu não acho. Porque tudo é questão de vibracional. E nós estudamos e vimos que não significa... É aí que está. Por que não olhar uma pessoa, a segunda esposa, como uma irmã? Mas eu tenho que ter uma afinidade. Será que eu vou ter uma afinidade com as duas? Eu estou brincando, porque todo mundo sabe aqui. Com as duas esposas anteriores do meu esposo? Não, eu nem as conheci. Não tinha outra aqui. Então, vai ser
É questão de afinidade. Como eu vou encarar isso? Agora, se eu for encarar como fraternidade, é outra coisa. No frigir dos ovos, somos todos irmãos e irmãs, né? Pronto, é isso. E aí, Beto, esse negócio da fraternidade, ser fraterno, e essa questão da vibração, como você vai, então, encarar aí? Como você encara isso? Sobre a olhando neste caso de Tobias. Antes de falar da fraternidade, eu queria comentar, porque o senhor Adilson trouxe uma perspectiva interessante, né? Quando a gente pensa assim, às vezes para algumas pessoas o segundo casamento, o terceiro casamento é problema, na década de 40 era muito problema, né? Só que eu queria trazer vamos pôr fogo no parquinho, né? Falta 9 minutos só, mas vamos pôr fogo no parquinho. A gente precisa lembrar que o André Luiz, ele desencarnou por um motivo. Deu câncer devido a uma sífilis que ele pegou porque ele era um homem custoso, que ele frequentava bordéis. Então, ele tinha relações extraconjugais. Ele tinha amantes, no plural. Isso, na década de 40, era comum. Então, poderia ter amantes, mas não poderia ter aí não deu certo, não pode ter um segundo casamento, terceiro casamento. A gente percebe que a natureza desse olhar, ele já era estranho, no mínimo estranho. Eu tô usando estranho para ser bem tranquilo, cara. Porque ele é até covarde, né? Porque, na maioria dos casos, o homem podia qualquer coisa e a mulher não podia nada. Ele era, às vezes, covarde, né? A mulher, com medo, dentro da violência doméstica, que ainda acontece nos dias de hoje, com medo de um divórcio, de uma separação, ela se mantinha ali presa, o marido fazia o que quisesse e a mulher tinha que ficar ali, dependente dele, o restante da existência. Isso é uma questão que, por exemplo, não aconteceu com o André Luiz, pelo menos não é abordado, mas acontece comumente. E às vezes é levado de forma leviana. Tá tudo certo, isso pode. Mas a mulher separar e casar com outra pessoa, e a gente percebe que esse problema não é de agora. Como eu trouxe um exemplo lá da época de Jesus, né? Mas tem uma outra passagem que fala da mulher adúltera, por exemplo, que trazem a mulher adúltera para ser apedrejada. O homem não trouxeram, só trouxeram a mulher. E dentro da lei de Moisés, dentro da legislação de Moisés, existem variantes dela, né? Porque a gente percebe que existe uma mudança de um livro para o outro, tem, às vezes, uma evolução na lei. Mas, a grosso modo, a gente percebe que a mulher sempre ela era muito mais prejudicada. Lá no tempo de Moisés. No entanto, já era um avanço de antes disso, porque não tinha nem lei, né? Então, o homem fazia o que quisesse com a mulher. Ela era literalmente uma propriedade. Então, a gente vai percebendo que, aos poucos, a gente vai entendendo que isso muda. Por que que isso muda com o nosso olhar? Eu não vejo uma outra forma de dizer isso que não seja através da questão que a Zélia trouxe. Fraternidade. Porque quando eu olho para o outro com empatia, porque fraternidade significa irmandade, né? Fraterno é irmão. Quando eu olho para o outro como irmão e me coloco, nossa, se fosse eu queria isso para mim, eu daria conta de viver essa vida, aí eu quero mudar. Aí eu quero mudar porque eu estou vendo que o outro está sofrendo. Talvez não é a minha situação, mas eu vejo que o outro está sofrendo tanto, falo, não, eu não daria conta da situação. Para mim, isso é fraternidade. Então, até mudanças que parecem banais no dia a dia, elas só ocorrem devido à fraternidade. E aí fica uma linha tênue, porque a gente às vezes é fraterno demais, a gente dá libertinagem, e aí passa para o abuso, aí a gente retém, aí a gente vai e põe uma lei para proibir. Aí, de repente, a gente relaxa um pouquinho, fala, não, acho que a gente já evoluiu o suficiente para relaxar um pouquinho, não evoluiu, não, vamos retrair. E assim por diante, em todas as questões do mundo, tudo. Né? Com as questões polêmicas, aborto, pena de morte, suicídio, eutanásia, divórcio, etc. Com tudo isso. Uma época, um país pensa, não, eu acho que pode. Aí, de repente, começa a ter abuso, não, então vamos proibir porque estão abusando. Assim é o semáforo. A gente põe semáforo porque ninguém respeita uma esquina. Aí um tem que parar para o outro passar e depois o outro para, o outro passa. A lei, ela só existe para isso.
enquanto a gente não compreende. Quando a gente compreende e entende empaticamente, com empatia o outro, aí nós somos fraternos. Aí eu vou e pergunto para o outro, como você quer ser chamado? Como você gosta de ser conduzido? Como você gostaria que eu lhe tratasse? Isso para mim é o princípio da fraternidade. Nossa, eu vejo pessoas passando fome, eu gostaria de passar fome? Não. Então, o que que eu posso fazer para melhorar isso, pelo menos aqui perto de mim? Eu não tenho tempo, mas talvez eu tenha dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo. Eu vou lá, ajudo a fazer cesta básica e dou para quem está com fome. E assim por diante. A gente vai tendo exercícios de pequenas fraternidades até que a gente consiga construir a fraternidade legítima para que a gente consiga conviver. Mas isso é tanto fora quanto dentro da nossa casa, com aqueles que estão conosco. A Madre Teresa de Calcutá, ela fala assim que é muito fácil amar quem está longe, difícil é amar quem está perto. Pode ver que às vezes a gente tem facilidade em fazer uma cesta básica, a fazer a sopa, porque você vai ali, atende aquela pessoa 1 horinha, 2 horinhas e vai embora. Você não tem que lidar com ela o tempo todo. O difícil é quem está ali com você todo dia, como diz assim no ditado, comendo 1 quilo de sal com você. Isso, às vezes, a fraternidade com ele é desafiadora, mas é essa que a gente precisa aprender a desenvolver. Só da gente falar assim, não, eu quero desenvolver essa fraternidade, acho que a gente já deu um passo para alcançar ela. Agora, se a gente fala assim, não, isso é impossível, é porque você não conhece a minha companheira, o meu companheiro, você não conhece minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe, meus filhos. Aí a gente já está falando para nós mesmos que a gente não dá conta. Aí fica mais difícil ainda de alcançar essa fraternidade legítima. Ela começa aos poucos, exercitando ali aquele pouquinho, aquele punhadinho, dia após dia. E aí eu gostaria de aproveitar esses minutos. Ô Beto, termina as outras frases, porque paramos aqui em São Paulo. Para terminarmos o O capítulo. capítulo está capando. Falta só 3 aqui. 1, 2, 4. Hoje a Isso. gente andou bem, eu achei que faltava muito ainda. É. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender o caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Fim do capítulo. Nossa, hoje rendeu, hein? Tô bobo, Pois é. tô besta. Ficou. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Tem uma série que chama The Chosen, em inglês, que significa Os Escolhidos em português. Contando da história de Jesus, ela tem aberto no Globoplay, eu não sei se tem em outro lugar, mas você pode baixar o aplicativo de graça no celular e assistir pelo celular, né? Se você tiver na televisão Smart, você pode ver no navegador da televisão ou no computador. E é uma série que está fazendo uma releitura de Jesus. Nessa série, Jesus é retratado, Jesus do homem. Tem muita coisa lá que não tem na Bíblia, então tem uma licença poética muito grande. É preciso fazer um exercício de tipo assim, olha, isso não tem na Bíblia, e ultrapassar essa barreira nossa que a gente às vezes quer ser muito rígido com o que está escrito com o que não está. Ultrapassando essa barreira, a vantagem é que Jesus é homem, homem, né? O tempo todo, os apóstolos não são apóstolos igual a gente está acostumado a ver. São homens extremamente falíveis, que faz e fala as mesmas besteiras que a gente, às vezes até algumas que a gente não fez nessa vida, talvez em outra, e que a gente acha assim um absurdo. Então, eles fazem lá. Então é um exercício para nós de tipo assim, nossa, como é uma proposta, uma teoria, a gente olhar e falar, nossa, será que eu conseguiria conviver nesse meio com tantos desafios assim? E aí é um exercício interessante para a gente perceber essa fraternidade legítima, mais profunda mesmo, essa proposta mais profunda. Que Jesus lida com Jesus dessa série, lida com as questões de forma muito humana. Nossa, mas muito humana, extremamente humana. E a gente vai perceber que é possível, que o que ele traz assim é possível de fazer. Não é nada celestial ou angelical, não. Os milagres é igualzinho, mas
gerenciar os conflitos é muito humano, muito interessante. É uma proposta interessante de gente ver. Pronto. Bom, vamos finalizar aqui a nossa gravação. Muitas graças. Obrigada, Beto. Muito obrigada a todos que estiveram conosco, aqueles que verão esse vídeo posteriormente. Você gostaria de deixar, além dessa indicação tua, alguma reflexão a mais? Gostaria só de agradecer mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, como sempre. Obrigada, então, a todas e a todos. Até a próxima.